Pai do Senhor, irmãos, que estamos de volta, como fazemos toda semana, live doutrinária. E nesta noite eu quero ler com você capítulo 61 de Isaías, que tem por título A Salvação é Proclamada. O texto diz assim: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião que se lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. E haverá estrangeiros que apacentarão os vossos rebanhos, e estranhos serão os vossos lavradores e os vossos vinheiros. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor, e vos chamarão ministros do nosso Deus. Comereis da abundância das nações, e na sua glória vos gloriareis. Por vossa dupla vergonha e afronta, exultarão pela sua parte, pelo que na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Porque eu, o Senhor, amo o juízo, aborreço a iniquidade, eu lhes darei sua recompensa em verdade, e farei um concerto eterno com eles. E a sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem os conhecerão como semente bendita do Senhor. Regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegrará no meu Deus, porque me vestiu de vestido de salvação, me cobriu com um manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios, e como noiva que se enfeita com as suas joias. Porque como a terra produz os seus renovos, e como o horto faz brotar o que nele se semeia, assim o Senhor Jeová fará brotar a justiça e o louvor para todas as nações. Aplique, Deus, essa palavra no nosso coração. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por mais esse momento que nós paramos para ouvir a Tua palavra e refletir na mesma. Rogamos a Tua presença conosco, rogamos a ação do Espírito Santo sobre nós que iremos ministrar, assim como também sobre aqueles que serão ministrados. Que seja o Senhor quem fale e que cada um de nós compreendamos bem a Tua palavra e estejamos abertos a aplicá-la à nossa vida cotidiana para o louvor da Tua glória. Eu te oro em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, eu já tenho falado desse assunto e vou continuar falando porque é um assunto pertinente para o momento. O nosso tema hoje é Jesus e o Evangelho. O texto que nós acabamos de ler está falando a respeito de Jesus, da salvação que ele vem trazer, e ele mostra nesse texto que esta salvação ela vem exatamente com uma restauração total na vida do homem em todos os aspectos que você possa imaginar. Não existe essa do indivíduo ser salvo e continuar a vida de pecado, continuar sendo derrotado pelo inimigo. Não. Salvação ela traz exatamente uma libertação absoluta do poder das trevas, do poder do pecado, dando assim ao homem todas as condições de viver uma vida diferenciada na terra,
ostentando assim o poder do Evangelho, o poder da obra redentora de Jesus. É isso que esse texto quer nos dizer. Isaías traz objetivamente a proposta do Senhor Jesus e seu Evangelho. Nesse texto encontramos exatamente a proposta de Deus em Jesus, as boas novas. Então vamos ver que boas novas são essas e como elas funcionam para nós. A semana retrasada, se não me engano, há uns 20 dias atrás, falamos sobre a suficiência e a supremacia de Cristo, porque toda a obra da Redentora, ela não pode ser desligada de Cristo. Toda a obra da redenção, toda a mensagem, toda a doutrina, ela tem a Cristo como seu centro. Aliás, toda a história bíblica, ela tem um propósito que é o de ostentar e manifestar Jesus Cristo, para que assim a humanidade possa ver nele o Redentor, né? Eu diria que essa boa nova, ela vem sob a direção e a ação do Espírito de Deus. É por isso que o texto começa dizendo: o Espírito do Senhor está sobre mim. Porque ela vem sob, debaixo, no controle, no domínio do Espírito Santo. Ela vem sob esse comando exatamente porque ela é uma obra espiritual no espírito do homem. É algo que não dá para descrever em palavras, que não dá para pintar num quadro, porque ela é uma ação espiritual no espírito do homem. O homem, a partir do seu encontro com Cristo, Paulo vai dizer lá na carta aos Coríntios, no capítulo 12, se eu não me engano, que o Espírito Santo nos insere no corpo de Cristo. Então isso é uma obra espiritual, não é? Então Paulo vai dizer também lá em Romanos capítulo 8, verso 14, se eu não me engano, que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então é uma obra espiritual no espírito do homem. O profeta Ezequiel falou muito disso lá no capítulo 36, verso 26 e 27. O profeta vai falar e dizer que o Senhor iria fazer um milagre na vida da gente, que seria tirar o coração de pedra, colocar o coração de carne e colocar então um espírito novo dentro do nosso espírito, e dentro desse espírito novo que ele colocaria em nós, ele colocaria o seu espírito. E a partir daí nós então andaríamos nos seus estatutos e observaríamos o seu juízo. Então ela repetindo, as boas novas do Evangelho, ela vem sob a direção e a ação do Espírito Santo, primeiro porque é uma obra espiritual, ou uma obra do Espírito Santo no espírito do homem. Segundo, porque é uma obra libertadora no espírito. E aí Paulo vai dizer isso muito bem no capítulo 8 de Romanos, quando ele vai dizer assim, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, então está aí ele falando da lei do Espírito, a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, esse Espírito aí é o Espírito Santo, me livrou, me libertou da lei do pecado e da morte. Então ela é uma obra libertadora. O texto de Isaías fala muito bem dessa libertação, né? Além de ser uma obra libertadora do Espírito, é uma obra que nós podemos chamar de obra de iluminação, onde então essa ação do Espírito Santo em nós vai fazer com que nós compreendamos bem as verdades de Deus. Jesus fala de uma maneira mais objetiva sobre isso, quando ele diz assim: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Ele está falando exatamente dessa iluminação. Só a partir da regeneração, do novo nascimento, é que nós então temos condições de compreender esta obra. Não descrevê-la em palavras,
não descrevê-la em quadros físicos, como eu falei há pouco, mas compreender porque ela estará acontecendo em nós. Então, se a obra da salvação está acontecendo ou aconteceu na sua vida, você tem condições necessárias e suficientes para compreender as verdades de Deus. Então, é uma obra de iluminação. Ok? Então, esse é o primeiro ponto que eu quero discutir para você. Essa obra de salvação, ou melhor, essa boa nova de salvação, ela vem debaixo da direção do Espírito Santo. E ela é uma obra espiritual, ou seja, uma obra do Espírito de Deus no espírito do homem. É uma obra libertadora, onde o homem é liberto do poder das trevas e do pecado. E é uma obra de iluminação, porque o homem passa então a ver, a enxergar o reino de Deus. Está lá em João capítulo 3, versículo 3. Certo? Esse é o primeiro ponto que eu quero deixar para você. O segundo ponto é que essa boa nova ela é de renovação da esperança. Olha que coisa boa, né? Essa boa nova ela é de renovação da esperança. Como é que funciona isso? Ora, em Cristo, em Jesus, tudo muda. Não é? Em Jesus, tudo muda. Principalmente os propósitos da nossa existência. Não é? Eu me lembro muito bem de uma irmã que, em determinado momento de crise, de desentendimento com algumas pessoas, aquelas pessoas então não arredavam, não se davam por vencida e queriam encrencar. A irmã então abre mão de sua razão, a irmã então pede perdão, apesar dela estar certa, ter razão, ela abre mão e pede perdão, e ela cita uma frase que me deixou marcado. Ela diz assim: eu quero ir morar no céu, eu não quero que nada impeça a minha chegada ao céu. Então, é uma revelação, é uma frase que expressa exatamente a mudança operada na vida daquela irmã, não é? Que agora lhe fazia, então, abdicar de razões humanas, abdicar do seu ser, do seu ego, em detrimento da sua ida ao céu. Então, isso muda tudo. E aí nós vamos observar isso no aspecto também de resistir ao pecado, de resistir à tentação, de não ceder. Somos tentados, não tenha dúvida, mas nós dizemos não a ele. Por quê? Porque agora tudo mudou. A nossa visão, o nosso foco é outro. E aí vem, mais uma vez, a questão da liberdade. Não é? E essa liberdade que eu falo está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 6, quando Paulo vai dizer: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Ou seja, eu tenho uma liberdade plena para a vida e a liberdade plena de fazer as escolhas acertadas. As escolhas erradas irão surgir como opção na minha vida, irão surgir, não tem a menor dúvida. É muito importante lembrarmos que estamos no mundo. Então as opções erradas vão sempre surgir. E aí está a influência da mídia, a influência cultural, e uma série de influências que vão sempre tentar nos impulsionar para as escolhas erradas. Mas a liberdade que você alcançou em Cristo, ela então faz com que você veja as opções corretas e, obviamente, tenha toda a liberdade de fazer a escolha certa, de fazer a opção acertada. Louvado seja o nome do Senhor, porque você será chamado carvalho de justiça. Não é? É o que o texto da igreja diz. Você agora é sacerdote do Senhor. E esse sacerdócio, ele é aplicado e praticado a partir do sacrifício do eu. Quando eu digo não a mim mesmo. Quando eu digo não a mim mesmo, eu estou sacrificando o meu eu. Não é? Essa boa nova é de renovação da esperança. Então vou repetir, porque ela muda tudo, inclusive o meu foco para a vida. Ela traz liberdade de opção
e todas as condições possíveis para que os óptas façam as escolhas certas. E ela também é de esperança porque ela é sob, debaixo da égide da graça, debaixo do domínio da graça. Aleluia. Por que eu quero enfatizar isso? Ora, porque é muito importante fazer separação entre a lei e a graça. O apóstolo Paulo vai dizer que a lei ela serviu apenas de aio para me levar a Cristo, porque a lei não dava a opção de perdão, de restauração, de arrependimento. A lei apenas exigia, não faça, do contrário você vai ser punido. Então a questão de enfatizar a graça é exatamente para que nós possamos entender que no mundo da imperfeição em que nós vivemos, e sendo nós ainda imperfeitos em todos os aspectos da nossa vida carnal, não é? Nós estamos sob a égide da graça. A graça de Deus, não é? Ela vai trazer não só o perdão, mas também o consolo, não é? O fortalecimento espiritual, fazendo-nos nos sentir fortes, conscientes, consolados, porque, obviamente, em muitos momentos, nós vamos precisar ser consolados quando tivermos que dizer não a nós mesmos. Vamos precisar de consolo. E esse consolo, obviamente, vai vir a nós através da graça de Deus. Paulo contou essa experiência, por exemplo, que tinha um espinho na carne, né, um tipo de tribulação que ele vivenciava. Ele chegou a chamar, né, dizer que foi mandado de Satanás. Ele disse que orou a Deus por 3 vezes pedindo que o tirasse dele, e naquela ocasião o Senhor diz a ele: a minha graça te basta, não é? Então não foi tirado o espinho, mas ele tinha a graça que poderia então capacitá-lo a superar, a suportar e obviamente a ser consolado. Então essa boa nova é de renovação da esperança, porque sabendo eu que estou sob a égide da graça, eu me sinto seguro. Eu não tenho que me preocupar se porventura, não estou dizendo que eu tenho que relaxar, se porventura eu tombar, tropeçar, eu sei que o meu Deus é gracioso para me levantar. E uma outra coisa que eu quero enfatizar é que essa boa nova de renovação da esperança, ela muda o caráter, né? Não tem como. Esse é o ponto X da minha preocupação, de minha mensagem esta noite. É a questão de que crente regenerado tem caráter transformado. Guarde isso. Crente salvo tem caráter transformado. Essa ideia de que basta crer em Cristo e manter o caráter deformado, degenerado, rebelde, que ele permaneça no controle da sua vida, a realidade é muito clara, muito óbvia. Você não foi liberto do poder do Evangelho. Pelo poder do Evangelho, você não é salvo. Porque a proposta do Evangelho exatamente é trazer libertação do pecado e mudar o caráter do indivíduo. Não é? É possível que na próxima semana eu vá falar sobre exatamente isso. Aquilo que você crê que Deus é, que diferença tem feito na sua vida, né? Se você crê que Deus é santo, que tipo de santidade você tem buscado baseado no seu conhecimento? É um assunto a ser trabalhado na próxima semana. Então, muda caráter. Não tem como o indivíduo ser salvo sem ele ter o caráter transformado. Pastor, mas ainda tenho deficiência, eu penso no pecado, eu tenho fantasia. É diferente. Aí é que está o grande segredo. Só o fato do indivíduo perceber que está tendo pensamentos pecaminosos, isso já mostra que o seu caráter está mudado, porque ele não está aceitando que ele, um ser humano, um crente, tenha tais pensamentos pecaminosos. Essa luta, ela é natural e ela revela exatamente que houve uma mudança de caráter. Porque quando o indivíduo não tem o caráter mudado, ele se deleita no pecado, ele aceita naturalmente, sem nenhuma contradição. Não é?
Ainda nesse ponto, eu quero enfatizar que muda o destino do crente, né? Essa boa nova de renovação da esperança, ela muda o destino do crente. É diferente. Agora a história é outra. Você é carvalho de justiça, sacerdócio do Senhor, não é? Você traz sobre a sua vida dupla honra. É a realidade do texto de Isaías. Seu destino é outro. Você pertence a Deus. E Jesus disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, porque na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Mas vou para o Pai, vou preparar-vos lugar. E quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo. Amém? Então, repetindo o segundo ponto, essa boa nova é de renovação de esperança, porque muda tudo, traz liberdade, é o período da graça, muda caráter e muda o nosso destino. Terceiro ponto, terceiro e último ponto, essa é a boa nova da recondução. Eu pareço ser repetitivo, mas é importante. Por que eu quero usar esse termo de recondução? Ora, a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, foram separados da presença de Deus. Quando eu falo de recondução, é exatamente isso, é que agora em Cristo nós somos reconduzidos à presença de Deus. Todos os dias quando eu vou orar, eu digo: Senhor, eu estou aqui não porque eu mereça, não porque eu tenha dignidade, mas eu estou aqui porque eu creio na obra redentora de Cristo, quando Ele me salvou derramando o seu sangue. Estou aqui por Jesus Cristo e em nome de Jesus Cristo. Então, por que eu posso fazer isso? Por que eu faço isso? Porque agora eu posso chegar a Deus, mas sempre por Jesus. Por isso que Jesus falou: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então essa obra, essa boa nova é também de recondução. Recondução a Deus, recondução à fé, porque a fé é um dom de Deus. A Bíblia diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, Deus me concede o dom da fé. Certa vez uma jovem me perguntou: pastor, quando é que eu recebo o dom da fé? Todas as vezes que eu recebo a palavra, que eu ouço a palavra, eu estou recebendo o dom da fé, porque é pela palavra, pelo ouvir da palavra. Está lá em Romanos capítulo 10, a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, é pelo ouvir da palavra, e a minha fé é gerada, ou a fé é gerada em mim, e quando eu já a tenho, por conta da minha conversão, cada vez que eu ouço a palavra, essa fé é alimentada, essa fé é fortalecida. A fé, ela vem antes da lei, e o grande exemplo de fé na nossa vida chama-se Abraão. Ok? E, obviamente, reconduz também à santidade. Olha aí, mais um ponto que eu vou enfatizar. A recondução à santidade. O homem, antes de pecar, era puro, perfeito, e a obra da cruz em Cristo tem essa proposta: reconduzir o homem à santidade. Não na questão da santidade da perfeição, mas a santidade da separação. Ou seja, é preciso que nós entendamos que, como crentes, nós somos diferentes em vários aspectos da nossa vida. Na conduta, no comportamento, nas relações pessoais, nos negócios, nas ideias culturais, em todos os aspectos. A santidade, ela é abrangente. A santidade não é uma questão de perfeição, a santidade é uma questão de separação, de ser diferente no aspecto de que nós pareçamos mais com Deus do que com as coisas desse mundo ou com os princípios desse mundo. É assim que funciona a santidade. Então, eu concluo o seguinte, eu concluo com esta palavra, que eu vou repetir para você, os 3 pontos. A boa nova do Evangelho, ela é boa porque ela é debaixo da direção e da ação do Espírito Santo.
A boa nova do Evangelho é boa porque é a boa nova de renovação da esperança. A boa nova do Evangelho é boa porque ela é a boa nova da recondução, da reconciliação. Ok? Então concluo dizendo o seguinte: o Evangelho é de fato as boas novas que os homens querem tornar velhas. Mais disso. O Evangelho é as boas novas que os homens querem tornar velhas. Porém, isso é impossível, pois que Deus é eterno. E para Ele, tudo que estamos vivendo é hoje. Deus vê tudo como hoje. E Deus não muda nesse aspecto. Não muda. Nele não há mudança e nem sombra de variação. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Essa é a realidade. Então, o que se entende? Se entende que o Evangelho tem que trazer mudança, libertação e santidade. Eu simplificaria tudo que eu falei agora disso aí. O Evangelho tem que trazer mudança, libertação e santidade. Essa é a essência do Evangelho. Qualquer outra coisa que o Evangelho ofereça é mentira, é mentiroso, é anátema. Ai, cura! Aí é outra coisa. Mas o fundamental do Evangelho é exatamente a libertação do pecado, a transformação, a santidade. Ok? Você reflita seriamente sobre essa verdade e não se deixe influenciar nem pela cultura, nem pelo comportamento social, nem pelo politicamente correto. O Evangelho veio para fazer a diferença na sua vida, na minha vida, na vida do povo de Deus. Que o Senhor assim lhe abençoe. Vamos orar? Pai querido, obrigado pela tua palavra, obrigado pelo Evangelho de Jesus Cristo, que é transformador, libertador, mudando assim a nossa vida, a nossa visão, nosso caráter, e nos conduz a uma vida de santidade. Dê-nos discernimento, dê-nos graça para que possamos viver este Evangelho cada dia, dentro daquilo que o Senhor planejou, para que em tudo seja assim o teu nome glorificado em nossa vida. É o que eu te oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus lhe abençoe.